Olá, vamos agora tratar um pouquinho a respeito da fisiologia do sistema renal. Bom, nós já estudamos o sistema circulatório, o sistema cardiovascular e o sistema respiratório. E nós já vimos que o coração, ele bombeia o sangue para todo o nosso corpo. Então, o sangue arterial, ele sai do coração e ele vai ser bombeado pela artéria aorta para todos os nossos tecidos. Passando através dos tecidos, o que vai acontecer? Um processo de troca entre o sangue e as células. Então, no caso das hemácias, elas vão deixando o oxigênio que é necessário para as células e vão captando o gás carbônico, que é resultado também do metabolismo celular. Então, aí o sangue agora venoso vai voltar até o coração, entrando no coração, ele vai ser depois direcionado para os pulmões, e nos pulmões, esse sangue venoso vai passar pelo processo da hematose. Então, na representação aí, o sangue vai chegando rico em gás carbônico e lá nos alvéolos pulmonares acontece a troca. Ele vai trocando, vai recebendo oxigênio e volta para o coração, agora sangue arterial, novamente para ser bombeado para todo o nosso organismo. Então, a gente já viu esses aspectos da circulação. Mas e as outras substâncias? E o restante das substâncias que fica dissolvido no sangue? Como que o nosso corpo elimina? Então, a gente agora tem o estudo da fisiologia do sistema renal, também chamado de sistema excretor. O sistema renal é formado por um conjunto de órgãos que vai ter como função principal fazer a filtração do sangue e, através desse processo, vai produzir a urina que vai ser excretada do nosso organismo. Além da filtração, o sistema renal vai nos ajudar a controlar a água e os eletrólitos, os íons, e com isso ajuda a controlar a nossa pressão arterial, a regular a concentração do nosso sangue. Bom, qual é a composição? Quais são os componentes do sistema renal? Ele é composto por um par de rins, um par de ureteres, pela bexiga e pela uretra. Então, esses são os órgãos que compõem o sistema renal. Esses órgãos, eles estão localizados na parte posterior aqui do abdômen. Então, a gente tem os rins, eles ficam localizados nessa região mais voltada para as costas, e sobre os rins a gente tem glândulas chamadas de adrenais ou suprarrenais. Depois dos rins, a gente tem dois canais que vão levar as substâncias produzidas, o filtrado ali, até a bexiga. Esses canais são os ureteres, e depois da bexiga, onde a urina fica armazenada, ela vai ser excretada através da uretra. Nesse desenho, nessa representação, a gente também vê a representação dos vasos sanguíneos. Então, a gente tem aqui na representação aqui da... Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Aqui a gente tem a representação do diafragma e a representação dos vasos sanguíneos. Então, sempre na representação azulzinho são as veias e o vermelhinho as artérias. As artérias, aqui no caso, leva o sangue para o rim, a artéria renal, e depois que sai do rim é a veia renal. E essas veias renais vão para a veia cava inferior, que é uma das duas que vai levar para o coração. Então, a gente tem as veias cavas, essa inferior e depois a superior, que levam o sangue venoso de volta ao coração. Então, esse é o modelo anatômico aí do sistema renal. Bom, como que são então esses rins? A gente tem um par de rins
mas eles funcionam alternadamente. Então, como que a pessoa consegue sobreviver com um rim só? Porque, na verdade, os nossos rins vão funcionando um de cada vez. Então, eles vão alternando o seu trabalho e, dessa forma, eles vão filtrando todo o sangue do nosso organismo. Eles têm esse formato de feijão, tem uma parte externa, uma parte mais fibrosa, que é chamada de córtex renal, e uma parte mais interna, que é chamada de medula, medula renal. Então, esse nome medula, às vezes a gente pode causar confusão, né? Mas a gente tem a palavra medula sempre ligada a algo mais interno. Então, tem a medula espinal, aí o ramo de nervos que estão lá dentro da nossa coluna vertebral. E aqui no caso dos rins, nessa medula renal, nessa parte mais interna, a gente vê uma espécie de um agrupamento aqui, formando o que a gente chama de pelve e depois de cálice renal. Então, o sangue chega aqui pela artéria, vai circular aqui dentro e nessa circulação ele é filtrado e depois sai pela veia renal. Esse líquido, resultado da filtração, vai ser coletado aqui por esse cálice e vai ser levado pelo ureter até a bexiga. Essas formações têm esse aspecto de pirâmide, né? Então, chamado pirâmide de Malpighi. E nessas regiões é que a gente tem a estrutura funcional dos rins, que são os néfrons. Então, aqui mostrando uma radiografia, dá para ver direitinho aqui o rim e em destaque, né, com os cálices aqui, ó, a pelve renal e os ureteres conduzindo aqui até a bexiga. Essa é uma outra urografia, então uma espécie de uma radiografia que usa um contraste, então dá para ver direitinho, né? Aqui a bexiga, ó, no formato normal, aqui já tem uma complacência que o pessoal chama de bexiga caída, né? Mas mostrando direitinho os rins, a parte da pelve renal, cálice, os ureteres, a bexiga e a uretra. Então, nessa estrutura funcional, nesse aspecto aqui de pirâmide, se a gente for ampliando aqui a figura, a gente consegue perceber a unidade funcional do rim, que é o néfron. O néfron, então, seria cada unidade capaz de fazer a filtração. É um emaranhado de vasos sanguíneos e nesse emaranhado o sangue vai circular e passar por esse filtro. E desse resultado, desse processo, a gente tem a urina que é coletada aqui nesses tubos. Esse emaranhado de vasos, né, é chamado de glomérulo e a estrutura que envolve esse glomérulo é chamada de cápsula de Bowman. Então, o glomérulo renal é quando a gente tem a ramificação desses vasos para ter a filtração, e em volta desses vasos a gente tem a cápsula de Bowman. Então, essas artérias vão se ramificando, vão ficando mais fininhas, a gente tem as arteríolas, e essas arteríolas, elas têm as que levam o sangue, as que tiram o sangue dessa região aqui do glomérulo, e uma série de capilares que é justamente onde acontecem as trocas. Aqui uma representação mais simplificada, então se a gente pegar uma pirâmidezinha dessa, a gente vai ter milhares de néfrons, que são as unidades filtradoras do rim. Esse monte de tubos é responsável por coletar o filtrado e depois vai ser armazenado na bexiga na forma de urina. Os ureteres, eles vão conduzir, então desembocam em dutos coletores e eles vão deixar o rim e vão levar a urina até a bexiga.
Depois da bexiga, a gente tem a uretra, que aí é um tubo com diferença de tamanho do homem e da mulher, né? Na mulher a uretra é mais curta, e a uretra que vai fazer a comunicação com a parte externa. Então, a gente tem uma musculatura em volta da uretra que é chamado de esfíncter. Todo músculo circular tem esse nome, é um esfíncter. E essa musculatura nos ajuda a controlar a bexiga. A bexiga, ela tem uma musculatura lisa em volta, então a musculatura da bexiga não está no nosso controle, mas sim a musculatura dos esfíncteres que tem ali no finalzinho. Quando essa musculatura vai ficando mais estirada, a bexiga vai ficando mais cheia, tem um estímulo para contração muscular para a gente conseguir eliminar a urina. Muitos problemas podem acontecer se não tem o funcionamento adequado do sistema renal ou se a gente tem uma alteração circulatória. Isso vai ter impacto nos rins. Então, um dos problemas bastante conhecidos é a formação dos cálculos renais, as chamadas pedras nos rins. Geralmente é por acúmulo de algum tipo de eletrólito, pode ser de cálcio, pode ser de magnésio, e esses eletrólitos, esses íons, vão formando cristais que depois vão se juntando e vão formando essas estruturas que a gente chama de cálculos renais. Então, aqui um cálculo de 1 centímetro, mas que para a gente, para esses canais tão fininhos, é imenso e provoca uma dor muito grande. Aqui, já no caso de uma necrópsia de um paciente, um estado gravíssimo que teve perda completa da função renal, porque formou um cálculo gigantesco aqui no cálice renal. A pessoa pode ter cálculos por diversas razões, até alterações anatômicas, e ela vai sentir muita dor quando ela urinar, vai ter a urina rosada porque vai acabar lesionando os vasos sanguíneos, vai ter febre, né? Mas isso já é um processo que vai se desenvolvendo, assim como os casos de insuficiência renal. Essa insuficiência pode ser aguda, de uma forma abrupta, ou pode ser insuficiência renal crônica, que é um problema que vai acontecendo progressivamente e pode causar uma lesão irreversível, uma perda irreversível da função renal. Então, esses são os órgãos que foram apresentados. Vou deixar aqui 2 sugestões de vídeos para vocês assistirem. Um que ressalta as funções do sistema renal, as funções dos rins, e um outro videozinho que fala sobre a circulação sanguínea, também para revisar e entrosar com esse novo assunto que a gente começa a estudar agora. Tá certo? Pessoal, muito obrigada. Até o próximo. Tchau, tchau.